nesse trecho da aula, eu quero explorar com você um pouco mais sobre os custos fixos e variáveis e o impacto deles no resultado, agora mostrando no gráfico. Então a gente viu durante a gravação um gráfico de como é o comportamento dos custos fixos em função da produção, ou seja, eles não variam, e dos custos variáveis. Se eu não produzo nada, meu custo variável é 0. Se eu produzo uma unidade 10 vezes maior, eu vou produzir com um custo variável de 10 ou de 100. Então ele vai progredir de uma forma diretamente proporcional, que é o que eu tenho aqui no quadro para a gente. Então, os nossos custos variáveis partem do zero e vão proporcionalmente à quantidade que eu produzo. Os nossos custos fixos, eles são constantes, independente do tanto que eu produza. E a minha receita, ela também parte do zero, ou seja, se eu não produzo nada, eu não tenho nada de receita. Se eu produzo um pouco, eu tenho um pouco de receita. Mas por que eu desenhei isso daqui? O meu custo durante a atividade não é só fixo nem só variável, é a soma dos dois. E a receita precisa dar conta de pagar todos esses custos. E aí, como seria o nosso custo total do sistema? Seria como se eu pegasse essa linha do custo variável e carregasse aqui para cima do custo fixo. Algo mais ou menos assim. Então a gente vê que ela é paralela ao custo variável original, mas ela começa do mínimo, que é o custo fixo. E existe este momento em que o nosso custo total se encontra com a receita. Daqui para cima é o lucro que eu tenho. Antes dessa quantidade produzida, eu tinha prejuízo, eu não conseguia pagar todos os meus custos com a receita gerada. E aí, como eu consigo fazer para que essa receita consiga pagar meus custos totais em um momento anterior? Considerando que meu custo variável já esteja no ótimo, ou seja, os gastos que eu tenho para cada unidade produzida sejam o melhor que eu consigo, eu preciso trabalhar aqui, no custo fixo. E aí nós teríamos uma segunda linha de custos fixos, em que eu corto custos fixos, eu os reduzo, e aí eu posso partir de uma base inferior. Então eu vou chamar isso daqui de meu custo fixo 2 e o de cima é 1. Se eu estou partindo desse custo fixo 2, olha o que vai acontecer com o meu custo total 2. Ele vai progredir na mesma proporção, paralela ao custo variável, porém, ele cruza a receita no momento bem anterior. Então, a grande estratégia, o detalhe para a gente conseguir ter uma quantidade produzida menor que consiga pagar nossas contas é sempre trabalhando custos fixos. Se eu reduzo meus custos fixos, eu chego a quantidades significativamente menores para atingir meu ponto de equilíbrio. Esse é o ponto de equilíbrio 1, este é o ponto de equilíbrio 2. Faço essa observação aqui porque às vezes a gente batalha muito, quer reduzir custo com nutrição, com sanidade, etc., mas a gente se esquece que o nosso segredo está aqui, nos custos fixos. Ok? Então esse conceito do momento em que minhas receitas encontram a soma de custos fixos e variáveis, isso chama ponto de equilíbrio.